Obrigada, Susana, aqui por teres aceito Obrigada este pelo convite. convite. Sim, imagino que este mês para ti seja um mês de muitas solicitações, porque é um mês em que se fala deste Sim, tema, não é? costumo dizer que em abril tenho sempre que ter pelo menos uma semana de férias, porque este mês é loucura completa mesmo. Tudo. Sim, Depois, quanto imagino. mais divulgação, mais pessoas chegam até nós, o que é fantástico, não é? Só que pronto, e-mails e mensagens tem sido assim mesmo uma loucura completa mesmo. Mas é bom sinal, é sinal que as pessoas estão à procura de ajuda. Um, e isso é positivo, que é isso que nós queremos, não é? Sim. Bem, e eu estou desejosa de saber mais sobre o teu projeto, que já vive há alguns anos, mas vamos falar sobre isso também, porque é um projeto que tem permitido muito aqui dar apoio a muitas mulheres. Mas eu acho que era muito interessante poder ouvir um bocadinho da tua história. E eu sei que, imagino que a tua história, como a de muitas outras mulheres com endometriose, que tenham sido muitos anos de procura de um diagnóstico, mas com dificuldade de encontrar. É assim, foi É assim verdade. contigo. Sim, foi. Foi. Eu comecei com sintomas muito cedo, praticamente após a primeira menstruação. Ao início eram sintomas, pronto, toleráveis, com aquela medicação que há sempre em casa, não é? Só que depois, ano após ano, os sintomas foram piorando muito. E quando eu falo de sintomas, inicialmente eram mesmo que não é só, mas eram cólicas menstruais, eram cólica intensa menstrual, mas que tomando medicação anti-inflamatório que acabava por resolver e eu conseguia fazer, pronto, o meu dia a dia. Tinha também menstruações muito abundantes, estava longos meses sem ter menstruação e depois quando vinha tinha, sei lá, 10, 12 dias seguidos de menstruação. Pronto, ou seja, tinha um ciclo muito irregular mesmo. Isso Depois, quando comecei. isso foi assim logo quase desde o início da tua menstruação? Ou foi algo que só notaste Eu depois? nunca tive um ciclo regular, eu não sei o que é isso ter um ciclo regular. E comecei logo, pronto, a notar isso, e eu achava muito estranho estar 2, 3 meses sem ter menstruação. Eu nunca conseguia prever, não é? Às vezes no verão as amigas, naquele dia não sei o quê, não podemos ir à praia, porque depois havia muito estas coisas das limitações, de não fazíamos determinadas coisas porque estávamos menstruadas, etc. E eu nunca sabia quando é que chegava, não fazia a mínima ideia mesmo, porque era sempre uma lotaria, completamente. Incógnita. Uh, sim. E depois, mais tarde, e talvez por volta dos meus 16 anos, as dores já eram mesmo muito, muito incapacitantes, e na altura consultei ginecologista até antes disso, mas a velha história de que é normal, que toda a mulher sofre, que quando for mãe isso passa, quando iniciar a vida sexualmente ativa isso passa, sei lá, sempre. Nunca era nada, nunca. Pronto. Depois também tive outros ginecologistas que me diziam que eu é que era um bocadinho mais piegas, que se calhar estava a arranjar ali uma desculpazita para não ir à escola, ou para não fazer educação física. Pronto, ouvi assim um bocadinho de tudo. E nessa fase eu acabei por ir, uma coisa que não se deve fazer, não é? Mas o desespero já era tanto que eu li que tomando a pílula que conseguiria à partida diminuir esses sintomas e regular-me, entre aspas, não é? Porque não é bem uma regulação, não é? De menstruação, não tem nada a ver, mas pronto, foi a informação que eu obtive na altura e fui ao IPJ, uma consulta daquelas que eles têm não é bem um planeamento, pronto, é assim uma consulta que eles têm sim, basicamente, e pedi a pílula, pronto, na altura deram uma pílula, eu comecei a tomar a pílula, e na altura, quando eu comecei, aí os 2, 3 primeiros meses, os sintomas melhoraram efetivamente. Só que depois voltou tudo outra vez, mesmo fazendo a pílula, os sintomas voltaram todos. Aí depois Mas voltei. eu Disse, imagino, Susana, que assim, que idade é que tu tinhas quando andavas assim nos médicos à procura de resposta? Que idade é que tu terias? a primeira vez que eu fui a um ginecologista tinha 14 anos.
Mas esta fase de começar a iniciar-me com a pílula, só mesmo por causa destes sintomas, já assim um ato de desespero, foi a partir dos 16 anos. E depois aí então, como deixou de ter efeito, voltei a consultar ginecologistas, mudei de pílula e eu tomei várias pílulas diferentes, pronto, e lá está, nos 2, 3 primeiros meses corria bem, depois perdia completamente o tal efeito de controle de sintoma. É porque nessa altura eu imagino que a pessoa, quando está nas mãos dos médicos e eles também não sabem dizer, a não ser que a pessoa é piegas, a pessoa começa a acreditar que de facto é piegas, não é? Sim. Com tanto desconhecimento sobre isso, de repente isso passa a ser uma verdade. É muito difícil, é desafiante, não é? Confiar no corpo e no que ele está a dizer e depois ir a um médico que diz não penses nisso, que isso é uma coisa mental e irracional. Sim, e mesmo para a parte, por exemplo, dos meus pais, não é? Que não tinham conhecimento sobre o assunto, tinham o conhecimento trivial, aquele mais normal, não é? Também ficavam assim um bocadinho naquela dualidade. Então, se o médico diz que é normal, não é? Se calhar está aqui a ser mesmo um bocadinho mais piegas, pronto. Eu hoje compreendo isso, não é? Que eles não tinham conhecimento para mais, não é? Nós confiamos, hoje em dia eu acho que a nossa sociedade já não é assim tão cega ao ponto de confiar a 100%, ou seja, hoje em dia aquilo que o médico diz já não é uma lei, não é? Mas há 20 anos atrás ainda era, o médico dizia era uma lei, ninguém punha em causa, nem se atrevia sequer a pôr em causa aquilo que nos era dito, não é? Hoje em dia também há acesso a muito mais informação e as pessoas pesquisam, não é? Sim. E portanto é mais fácil. Naquela altura, imagino que não fosse assim, não é? Ainda me lembro, era mais enciclopédias, aquelas enciclopédias de saúde que os pais tinham. Sim. A internet era uma novidade, não havia nada destas coisas ainda, pelo menos para nós, não é? Não havia assim nada deste conhecimento disponível. Depois, por volta aí dos meus 20 anos, talvez, descobrimos na internet, aí já foi na internet, no Dr. Google, que havia então endometriose que correspondia aos sintomas que eu tinha, porque nessa fase eu já tinha sintomas, todos os meses eu tinha sintomas de infecções urinárias, depois eu fazia as análises à urina e não tinha infecção urinária, portanto só tinha os sintomas, não tinha presença de bactéria. Tinha, sempre que estava menstruada, tinha muitos problemas intestinais, cólicas intestinais fortíssimas, prisão de ventre, assim uma coisa mesmo horrível, que depois, por exemplo, de manhã eu tinha uma prisão de ventre que eu não conseguia mesmo de todo fazer e, por exemplo, ao final do dia, nesse mesmo dia, eu estava com um quadro de diarreia que parecia que tinha tomado laxantes e sem tomar nada para aquela prisão de ventre. Cheguei a falar disso também a médicos e lembro-me de uma médica me dizer que isso é normal, porque nós mulheres, quando estamos menstruadas, comemos muita porcaria, portanto os intestinos ficam todos doidos, e eu, pronto, está bem, se calhar tem razão, mas depois por outro lado eu nem comia nessa fase, porque eu tinha tantas dores e enjoos e a sensação de mal-estar era tanta que eu praticamente nesses dias não comia. Portanto também não era por aí, mas lá está. Também não era explicação, mas foi-me dada também essa explicação. E então quando descobri a endometriose na internet, voltei novamente a uma ginecologista e falei da doença. E lembro-me que ela me disse, pode ser, mas se for também não há nada a fazer. E eu, oh meu Deus. Agora que eu tenho um diagnóstico, não há solução possível. Pronto, foi aquilo que ela me disse, foi que podia ser, na altura ainda me disse, nessa altura eu já devia ter os meus 20, 21 anos, eu lembro-me que andava a estagiar e tive esta consulta ali no intervalo depois do estágio e antes de uma reunião que tive com a orientadora de estágio. Eu estava a estagiar, eu sou professora de primeiro ciclo, não estou a exercer, mas tenho a licenciatura em professora de primeiro ciclo, então estava a estagiar numa escola com meninos de terceiro ano. E lembro-me que foi essa reunião, essa consulta antes da reunião, e que a médica fez questão de me dizer, ainda a semana passada tirei outra a uma senhora que acho que tinha isso, mas assim, acho que tinha isso. E eu, ok.
E depois só me disse que se for, não há nada a fazer, quando quiser engravidar, vai ser muito difícil, aviso-lhe já, ela assim, mas super despachada, super sem empatia nenhuma, sem ali nada, zero. Assim, como se me tivesse a dizer, olha, para fazer aquela receita daquele bolo, os ovos, farinha, mas assim mesmo uma conversa tão... E eu fiquei sentada a ouvir, assim um bocadinho em choque, não é? Sem fazer grandes perguntas, e ela depois só me disse, olha, faça a pílula, continua a fazer a pílula, quando quiser engravidar, se pode ser que consiga, mas se calhar não vai conseguir, mas olha, venha cá que nós fazemos aí uns tratamentos e depois logo se vê. E depois ainda me disse, mas avise-me já que esses tratamentos, olha, vai ficar cheio de pelos. E eu, está bem. E assim, tudo numa consulta. Pronto, eu saí, paguei a consulta, cheguei ao carro e desabei completamente, porque aquilo foi, assim, toda aquela informação, assim, a frio, sozinha naquela consulta, e foi assim a sério, completamente. E depois nessa fase ainda, pronto, depois comentei com as minhas colegas que estavam a fazer estágio comigo, que assim que me viram chegar à reunião, viram logo bem o que é que se passou aqui. E comentei com elas e houve uma que me disse, olha, a minha ginecologista, não sei o quê, é porreira, vou-te marcar uma consulta, e eu, pronto, lá fui, para ouvir o mesmo, basicamente, quase sem tirar nem pôr, foi, aliás, essa até me disse que eu devia começar logo a tentar engravidar naquela altura, eu tinha 21 anos, ainda andava a estudar. Pronto, essa disse-me logo, tenho que... Sim, pronto, tenho que... logo. Tenho que engravidar já e não sei o quê, porque isto quanto mais tempo passa, mais difícil é, mas não houve exames para confirmação de diagnóstico, não houve uma explicação do que era a endometriose, não houve nada disso, só houve este tipo de conversa muito direcionado para a fertilidade, neste caso para a infertilidade, e ali uma tentativa desta segunda médica de, lá está, de manipulação completa e eu disse-lhe, mas eu estou no terceiro ano do curso, não posso engravidar agora, não me faz sentido e disse-lhe mesmo, gravidez não é receita médica, quer dizer, o que é que... E ela disse-me, olha, você é que sabe, mas isto, pronto, vai ser muito difícil, porque eu também tinha na altura o útero retrovertido, pronto, e depois disseram que isso também era... um problema nem foi para conseguir a gravidez, mas depois para a manutenção da gravidez, foi aquilo que ela me disse. E pronto, aquilo foi tudo muita informação, mas sem informação real, não é? Sem nada que me permitisse depois melhorar. Sem informação. Nada. E nessa fase eu lembro-me que desisti, literalmente, aquilo que estavas a dizer há bocadinho, que chega a uma altura que, bem, eu se calhar é que estou mal aqui no meio disto tudo, então desisti por e simplesmente procurar mais respostas, mais médicos, eu não quero saber mais nada disto, não, pronto. Então, pronto, andei talvez um ano a encharcar-me em medicação, literalmente, porque cada vez as dores eram piores, mesmo, de mês para mês as dores eram piores, e depois houve um período da minha vida que eu tinha mesmo que ir para as urgências, porque a medicação oral já não fazia nada, eu vomitava com dores, eu fazia febre, eu tive noites que a sério, eu acho que eu tive mesmo aquela ideia que eu não vou suportar isto, vai-me dar aqui qualquer coisa e eu vou morrer aqui durante a noite porque não, a dor era tão forte, tão incapacitante, que pronto, que eu hoje ainda, quando me lembro daquelas noites, é mesmo muito, muito, muito complicado. E sei que na altura só não cometi nenhuma loucura, porque a vontade era mesmo, sabes, de agarrar uma faca e abrir a barriga, porque era tão desesperante que passava tudo pela cabeça para tentar tirar, porque era como se estivesse tudo ali apertado, tudo torcido, tudo. Há uma imagem de arame farpado, não sei se já viste essa imagem, e é um bocadinho isso, parece que lá dentro está tudo nessa fase. Eu já só tinha talvez uma semana de qualidade de vida, porque começava com sintomas uma semana antes da menstruação, aquela semana da menstruação era mesmo cama, literalmente,
cama e rastejar na casa de banho. Cada vez que as imagens que eu tenho dessa fase da minha vida é agachada na casa de banho, ou então em posição fetal na cama, saco de água quente, muita medicação, enjoada, pronto. E depois era a semana depois, a seguir à menstruação, que era começar a recuperar lentamente. Quando a vida voltava, pronto, lá vem tudo outra vez. A recuperar os sonos. Depois começava tudo outra vez, literalmente, sim. E pronto, e mesmo nas urgências. Quando ias ao hospital das urgências e tudo, nada. Fazia uma ecografia, diziam que estava tudo bem, tudo ok, não havia problema nenhum. Pronto, estava tudo bem, davam medicação e pronto, ia para casa. Estava ali umas horas só, a medicação fazia algum efeito na altura, quando estava medicada, e pronto, mas depois, passado umas horas, perdia novamente o efeito. Mas houve uma fase da minha vida que eu não digo todos os meses, mas quase todos os meses eu ia parar às urgências do hospital, porque não conseguia mesmo, era incapacitante de tal forma. Eu mordia-me com as dores que tinha, naquela tentativa de transferir, sabes, a dor para outro sítio. Para ver se sim, mesmo. Lidar com aquilo. Uhum. Sim. Incrível. E depois, conta como é que... Depois foi também na internet, na altura eu sempre tive blog, sempre gostei muito de escrever, então na altura tinha um blog, daqueles, no tempo dos blogs em que as pessoas partilhavam, como hoje se partilha no Instagram, né? Na altura era um blog, e escrevi um texto assim meio desesperado sobre o assunto, e houve vários comentários de pessoas a sugerirem médicos, assim uma lista gigante de vários ginecologistas, e o que é que eu fiz? Fui pesquisar cada um deles e ver se algum deles, porque eu aí tinha quase já a certeza que eu tinha mesmo endometriose, apesar de não ter nenhum exame que me dissesse que tinha endometriose, eu tinha a certeza absoluta que era isso que eu tinha. E então comecei a pesquisar daqueles nomes, daquelas sugestões, se haveria algum que fosse mais indicado. E encontrei efetivamente um que tinha diferenciação no tratamento de endometriose. E depois pensei, porque é que eu nunca vi isto antes, não é? E marquei uma consulta. Como é que está acessível, só que nós não conhecemos. Não. E marquei uma consulta e pronto, e só na primeira consulta, para já ouviu tudo o que eu disse, o médico que mal falou, só ouviu e escreveu, todos os sintomas que eu disse, ele registrou tudo e não pôs em causa nada daquilo que eu disse, não arranjou desculpas baratas, como eu costumo dizer, para nenhum daqueles sintomas. E depois disse-me, ok, vamos observar. E na observação ele viu logo, ok, aqui está um tumor no septo retrovaginal e isto está caótico. E eu gritei naquela observação, porque ele, ao tocar-me no tumor do septo retrovaginal, aquilo foi uma dor terrível mesmo. E depois eu pergunto-me como é que os outros médicos todos nunca tinham visto que estava ali alguma coisa que não pertencia, não é? Porque um dos sintomas que eu também tinha era, de repente, do nada, a sensação que tinha uma faca pelo reto acima, uma dor muito aguda, que de repente uma pessoa fica assim, aquela dor é assim uma dor mesmo muito forte, mesmo muito, muito aguda, e depois passa. De repente parece que estamos a levar assim um choque, sabes? Ficamos até sem ar, e foi essa dor que eu senti quando ele me tocou naquela zona. E portanto aquilo estava ali, não é? Os outros médicos também poderiam ter visto. Isso. Não é? Olha, e agora lembrei, Susana, e dores nas relações sexuais, também tinhas? Também. Por causa exatamente dessa zona, e também na penetração mais profunda tinha dor quando tocava na zona do útero, porque também tinha adenomiose. Pronto. E portanto era tudo um quadro assim de sintomas. Era o quadro todo. Tinha. E lá está, depois dessa consulta ele mandou-me fazer vários exames, fiz uma ecografia endovaginal mais detalhada, fiz uma ressonância magnética, fiz colonoscopia, fiz um urotaque, ou seja, fiz assim
análises clínicas, ao CA 125 e mais algumas, e pronto, e lá veio o Já agora diagnóstico. sobre isso dos exames. Sim. E como tu já tens também muita informação sobre este tema, o facto de não ser diagnosticado numa ecografia não significa que não exista, não é? Sim, porque eu quando ia ao hospital fazia ecografias. Aquilo que acontece muitas vezes é que para além de não haver uma preparação, por exemplo, esta ecografia que eu fiz na altura, o médico pedia sempre uma limpeza intestinal um bocadinho antes, um clister. E isso ajudava a que ele tivesse melhor mobilidade e conseguisse visualizar. E depois há outra questão, é que se o médico não souber o que é que está à procura, ele não vai achar, não é? E infelizmente isso hoje também ainda acontece. Há muitos médicos que não conseguem detectar a doença, e por isso é que há muitos exames que não apresentam nada. E acontece o mesmo precisamente na ressonância magnética. Os protocolos, por exemplo, dos locais onde existem equipas de endometriose, há um protocolo para a realização da ressonância magnética que implica jejum, implica limpeza intestinal que começa no dia anterior, implica no dia contraste, e não é só contraste venoso, muitas vezes é contraste anal e contraste vaginal, e é todo este protocolo, não é, que permite depois o exame ser conclusivo e ver aquilo que os outros não veem, porque acontece muito frequentemente, muitas pacientes dizem, mas eu já fiz ressonância magnética e não viram nada, está tudo ok. E depois quando vão realizar a ressonância com um protocolo destes, e com imagiologistas que estão mais direcionados, não é, para o diagnóstico, está lá tudo. Também pode não acontecer, atenção, mesmo com estes protocolos, esta doença neste aspecto é terrível, porque às vezes ela não aparece mesmo nem na ressonância magnética nem noutros exames, e não quer dizer que ela não esteja lá. Mas na maior parte dos casos é possível fazer um bom diagnóstico com estes exames e com os protocolos adequados, sim. Por isso é que é tão difícil diagnosticar, e por isso é que se calhar não são 10% das mulheres, são mais, não é? Estima-se que já vamos entre os 10% e os 15%. Os números mais recentes apontam, os estudos mais recentes apontam já para os 15%. E fora aquelas que não têm um diagnóstico, não é? E, portanto, serão mais ainda. Sim. Então, e diz-me, e depois, portanto, conseguiste esse médico que te ouviu, que te mandou fazer estes exames todos, e então conseguiu fazer um diagnóstico. Sim, fez-me o diagnóstico, confirmou-me que eu tinha endometriose bastante já espalhada, tinha intestinos afetados, tinha o tumor no septo retrovaginal, tinha endometrioma no ovário esquerdo. A minha endometriose sempre se localizou muito mais à esquerda do meu corpo. Então toda a zona esquerda já estava bastante, tinha placas de aderências, etc. E tive que ir para cirurgia. Não tinha outra hipótese senão cirurgia. Enquanto estive à espera da cirurgia, fiz pílula contínua, e aí, ao fazer a pílula contínua, consegui recuperar ligeiramente um bocadinho a minha qualidade de vida. Mas ainda assim, como eu tinha já a parte do reto e do intestino bastante afetada, estas cólicas que eu falava há bocadinho intestinais eram muito frequentes. E às vezes bastava, ou por exemplo, um dia de mais stress, ou comer qualquer coisa que eu na altura não tinha noção do impacto que a alimentação poderia ter nos sintomas. Bastava comer alguma coisa mais inflamatória, andava a estudar, fazia noitadas, às vezes não dormia, e as noites eram muito à base, sei lá, de Coca-Cola, para manter café, pronto, para fazer as diretas, para se conseguir fazer o que era preciso, né, na altura. E eu notava que tudo isso, para além da falta de descanso, não é? Tudo isso, eu na altura não notava, mas hoje eu sei que tudo isso tinha um impacto na forma como eu também me sentia, apesar da doença estar toda lá, mas esse tipo de comportamentos potenciava ainda mais a inflamação que eu já tinha. Pronto, então depois fiz uma cirurgia,
Essa cirurgia foram 6 horas de bloco operatório. Bem, Foi assim, foi complicado. E nessa cirurgia o médico conseguiu limpar o máximo possível da doença. Não precisei de fazer corte do intestino, porque ele conseguiu limpar o exterior, porque ainda não estava por dentro, estava só na parte exterior. E nessa altura já tinha uma coisa, por exemplo, que não apareceu nos exames que eu fiz no Urotac, dizia que a parte dos rins e a bexiga e os urtérios estava tudo impecável, mas não estava. Quando ele fez a cirurgia, verificou que eu tinha um urtério completamente deformado e soterrado em aderências da doença. E então teve que fazer também essa limpeza toda. Portanto, foi assim, foi uma cirurgia complexa, bastantes horas. A recuperação não foi muito complicada dessa primeira cirurgia. Felizmente a laparoscopia permite que, apesar de ser tudo mexido, né, cá dentro, mas permite que a recuperação seja um bocadinho mais rápida e menos dolorosa. não é como não é? Porque não é barriga aberta, a recuperação. Exatamente. Por causa disso é mais fácil a recuperação. Por fora, por dentro, pronto, não é? Acaba por ter que demorar o seu tempo, mas lembro-me que demorei talvez um mês a sentir-me assim, benzinho, nada depois de grandes pesos, pronto, nem exercício físico, nada disso, mas para fazer a minha vida normal, um mesito mais ou menos foi quanto demorei. E depois tive ali. Como é que É isso. Os sintomas melhoraram muito, não melhoraram a 100%, nunca, mas melhoraram muito. E lembro-me de menstruar sem pílula, sem dor. Consegui ter aí uns 2 períodos ou 3 sem dor. aí Para mim foi o que é que seria um ciclo normal? Sim, foi assim uma loucura. Eu, uau, é isto, que afinal é que é normal. Só que depois, pronto, a minha endometriose era muito agressiva e voltou rapidamente. Os sintomas começaram a voltar rapidamente. Ou seja, não voltaram com a mesma intensidade, mas voltei outra vez àquele quadro inicial, não é? Que comecei a ter novamente hoje um comprimido, ao mês que vem já são 3, até que voltei. Quando dizes rapidamente é o quê? Foi quanto tempo? Quanto tempo Eu só me lembro de ter tido se calhar umas 3 menstruações sem ter que voltar à pílula. Bem, Depois acabei por voltar à pílula e à pílula contínua nessa fase. E pronto, e com a pílula contínua eu aí conseguia fazer a minha vida mais ou menos normal e sem grandes sintomas. Até determinado momento também. Porque isto foi sensivelmente, eu depois fazia acompanhamento regular, normalmente 6 meses fazia exames, ia à consulta, e quando passaram 2 anos da cirurgia, eu fiz a cirurgia e não pensei logo em engravidar. Porquê? Porque ainda tinha um bocadinho aquele trauma de não vai ser fácil, e que me tinham dito, não é? E então pensei, bem, eu agora quero aproveitar um bocadinho a vida. colam-se aos diagnósticos assim, não é? O médico É verdade. disse que vai ser difícil, então na nossa cabeça Sim. é. Não, e eu depois é assim, nessa fase eu já sabia o que era endometriose, já sabia o impacto, já fazia o trabalho que faço hoje e nessa fase eu já sabia que havia uma probabilidade de ser efetivamente difícil, não é? E então pensei, bem, eu agora quero aproveitar minimamente um bocadinho a vida, isto com a pílula contínua está mais ou menos e tal, pronto, vamos cá manter isto há algum tempo, não vamos agora já pensar aqui em mais batalhas. Mas quando fiz sensivelmente 2 anos, 2 anos e meio da cirurgia, o médico disse-me, Susana, isto está tudo na mesma outra vez, mesmo com a pílula contínua, isto está tudo na mesma outra vez, portanto é assim, se é para engravidar tem que ser agora,
e só dou 6 meses, porque senão depois isto vai ser muito mais complicado e vamos ter mesmo que fazer tratamentos. Pronto, então deu-me ali aqueles 6 meses e foram 6 meses muito complicados, porque nessa altura, quando eu disse, pronto, ok, tem que ser agora, porque eu sempre quis ser mãe e pronto, vamos lá a isto, não é? Só que nessa altura, quando parei a pílula, as dores já eram terríveis. E então todos os meses era aquela dualidade, ok, eu quero muito ser mãe, mas ok, eu não aguento isto mais um mês. E depois era todos, como sempre fui muito irregular, não, nunca, todos os meses houve testes de gravidez, porque pronto, não, nunca sabia, e depois todos os meses era o teste de gravidez negativo. Isso é uma dupla dificuldade, porque assim, nas pessoas que estão na nossa página, não é? E que vivem esta dificuldade em conseguir engravidar, a vida da menstruação é sempre um momento super difícil, não é? Como deves imaginar. E aí é duplamente difícil, não é? Porque é uma gravidez que não acontece e são as dores todas que de repente voltam. Sim, e eu pensava sempre, não quer saber mais disto, eu vou voltar a tomar a pílula, eu não aguento. E só que pronto, depois passava, tinha o período, depois passava algum tempo e eu melhorava ligeiramente os sintomas, pensei, bem, vou aguentar mais um mês. E aguentava mais um mês, até não houve teste de gravidez, e quando eu fazia o teste, pronto, estava negativo e já sabia, ok, vai vir aí mais período, isto vai ser terrível e pronto. Ao sexto mês, que coincidiu com dezembro, o último mês do ano, eu já não pensei mais no assunto, literalmente disse, ok, olha, é o último mês, para o mês que vem tenho que marcar consulta de infertilidade, tem que ser, portanto, ia começar ano novo, pronto, era mesmo essa a ideia. E foi na altura, foi precisamente nesse mês que eu criei a Mulher Endo, já fazia o trabalho sem ser enquanto associação, mas foi nesse mês que fundei a Mulher Endo, então andei ali super ocupada, ali mesmo, muito focada em tudo o que era preciso fazer para criar a associação e esqueci um bocadinho a questão da gravidez, pronto, não me foquei nela, já sabendo que tinha que ir em janeiro marcar consulta e ir para a fertilidade. E depois na altura de Natal eu pensei, bem, começo a fazer contas, isto se calhar já devia ter vindo. E volta outra vez aquele sofrimento todo. Deixei passar o Natal, quando chegou à altura da passagem de ano, ao último dia do ano, eu assim, mas que raio, já passaram tantos dias. Pelas minhas contas já tinham passado, porque depois nessa fase eu cronometrava do ciclo todo, sabia quais é que eram os dias férteis, sabia isso tudo ali certinho, pronto, que era para depois aquilo era quase regrado, tem que ser hoje, porque foi assim, pronto, foi mesmo, e tu sabes isso melhor que ninguém, né? Que quando se está a fazer estas tentativas, que ainda por cima em tão pouco espaço de tempo, aquilo era sempre tudo muito cronometrado mesmo. E então já passaram tantos dias, mas depois disse ao meu marido, não vou comprar mais testes de farmácia, não vou, recuso-me. Vamos ao laboratório. E ele assim, agora vais para o laboratório? Eu vou. E fui fazer um teste de sangue, um beta, e decidi fazê-lo no dia 31 de dezembro, não é? Porque só eu para ter estas ideias, porque dia 1 é feriado, ninguém me deu os resultados. Então fiz. Só eu para ter estas ideias, não é? Fantástico. Tive que esperar até o dia 2. E no dia 2 de manhã veio o e-mail e estava positivo. E eu, uau! Pronto, foi assim, começar o ano novo. E eu depois nem sabia muito bem interpretar aquilo. E eu, mas espera, está positivo, porque eles depois põem lá os números e não sei o quê. Não, pronto, nem estava lá positivo, não é? Põem só os números e uma pessoa tem que estar ali com muita atenção a ver, mas é mesmo positivo, não é? Mandei fotografia ao médico e ele disse, parabéns, feliz ano novo. Quero outro beta daqui a 2 dias e eu já outro, pronto, que era para ver a evolução. E assim foi, pronto, fiz logo, passado 2 dias, fiz logo outro beta, passado 2 dias, não do primeiro, não é? Porque entretanto depois fiz, passado talvez uns 5 dias do primeiro é que fiz o segundo beta,
e já estava bem mais confirmado, né? E depois, passado pouco tempo também, ele quis logo uma ecografia para ver como é que as coisas estavam, e estava tudo. E pronto, e naquela fase que eu já tinha perdido um bocadinho a esperança, não é? Que já estava mesmo mentalizada que ano novo, processo novo, foi quando surgiu a gravidez de forma natural e num quadro de endometriose já bastante avançado novamente, e com adenomiose difusa. Portanto, muitas das vezes as mulheres perguntam: tenho adenomiose, é muito difícil, não é? Pode ser, pode não ser. Às vezes a maior dificuldade é mesmo na implantação. E foi por isso também que o meu médico na altura teve aqueles cuidados todos de querer logo ver a ecografia muito cedo para ver se estava tudo ok. Eu Há acho que ainda são como. aqui muitas ideias formadas, não é? Em relação à endometriose, e tu deves ter receber muitas Sim, perguntas, mas há sim, muitos mitos, não é? Quase de endometriose significa que eu nunca vou conseguir ser mãe de forma natural, ou ser mãe mesmo, não é? Ainda existe sim, muito sim, isso, sim. não é? Como é Existe, que, mas é assim, mais só mitos, 30. sim, que mais mitos é que Uh, tu vês assim presentes com a endometriose? eu acho que da infertilidade é o que está assim mais patente. Eu acho que as pessoas, quando se fala em endometriose, associam logo a infertilidade. Um, Pronto. E depois há o outro mito que é a gravidez vai curar isso tudo. Ainda há muito este mito de que a pessoa, quando engravida, que depois passou tudo. E não é de todo verdade, não é? Foi. Aquilo que acontece é que durante a gravidez, à partida, não temos tantos sintomas da doença, não é? E depois a amamentação, em muitos casos, portanto, estamos ali mais alguns meses em que, na maior parte das mulheres, pronto, nem todas, mas muitas mulheres estão, durante o período da amamentação, também não menstruam. Portanto, ou seja, são 9 meses, mais uns 2 ou 3 ou 4, e dá ali, se calhar, uma falsa ilusão de cura, não é, deste tempo todo sem sintomas da doença. Para além disso, depois existem ainda alguns casos de mulheres que engravidam logo, passado pouco tempo de serem mães também, a primeira vez, e muitas das vezes temos aqui às vezes 2, 3 anos Prolongado. sem sintomas, não é? Sem sintomas da doença. E por isso é que se cria muito esta falsa ideia de que a gravidez cura a doença. Pronto, eu depois engravidei, tive uma gravidez praticamente normal até às 19 semanas, mas depois fiquei de cama, e cama sofá cama, porque comecei muito cedo com contrações, e aí poderá ter sido por causa da adenomiose. O meu útero estava constantemente a contrair, e pronto, e então aí tive que ter essa precaução, e consegui, mesmo assim, consegui levar a gravidez até às 37 semanas e um dia, mesmo ali aquele limite, e tive que fazer cesariana porque na altura, para além das contrações, o meu útero não dilatou tão da forma normal que seria expectável, e a minha filha não conseguiu dar a volta. Então estava sentadinha, quietinha, no sítio dela, e como eu já tinha outro tumor na altura no septo retrovaginal, e tinha todas as aderências, era assim um bocadinho irreal tentarem uma versão externa para a virar, e tentarem também um parto com ela sentada. Era pronto, irreal no meu quadro. E então partimos logo, salvo seja, foi quando se rebentaram as águas, é que foi para a cesariana. Nessa cesariana fui também operada, porque os médicos que me fizeram a cesariana nunca tinham visto nada assim. Disseram mesmo que eu fiz no outro hospital e não no hospital onde era acompanhada pela endometriose. Sim, os médicos que me fizeram a cesariana ficaram espantados, porque disseram que nunca tinham visto nada assim, daquela forma. Um,
E disseram-me que, e eu só dizia, não, mas fechem, porque eu sei que tenho que ser operada, porque eu já sabia isto antes de engravidar, não é? E eu estava consciente, estava acordada, eles levaram a minha filha e eu fiquei ali, barriga aberta, eles a operarem-me e eu a comunicar com eles. E eu só pedia, não, mas fechem porque eu sei que tenho que ser operada, portanto, assim que eu recuperar disto, eu depois vou ao meu médico e o médico vinha, levantava o lençol e falava para mim, tenha calma, mas nós não podemos fechar isto assim, porque está tudo colado umas coisas às outras, não podemos fechar. E eu a rezar para eles não me... Eu depois só dizia, não, mas olha, não me tirem nada, está bem? Não... Pronto. Entrei ali um bocadinho em pânico, porque sabia que não estava com uma equipa de especialistas em endometriose, tanto é que eles nunca tinham visto nada assim, e acabei por entrar ali um bocadinho também em pânico, não é? Nesse momento, mas pronto, eles fizeram o melhor que conseguiram, não me tiraram peças nenhumas, como eu na altura disse. Tive uma recuperação muito, muito dolorosa. A minha cicatriz era enorme, um corte gigante, e foi uma recuperação muito dolorosa da cesariana. E depois, lá está, com a amamentação consegui melhorar ali um bocadinho os sintomas que tinha, e passado pouco tempo tive que voltar à toma da pílula, porque não, pronto, assim que comecei a menstruar foi novamente para esquecer, e tive que voltar outra vez à toma da pílula. Nessa fase foi quando eu descobri o impacto mais a sério da alimentação nos sintomas. Eu estava com curiosidade de perguntar isso. O que é que tu, à data de hoje, não é? Sabes que pode ajudar, não é? A nutrição ou outras Sim. terapias. Uhum. Eu nessa altura descobri a parte da alimentação porque comecei a estudá-la para a introdução alimentar da minha filha. E comecei a perceber que se não era bom para ela, também não seria bom para mim, basicamente. E depois comecei a investigar, a estudar mais e percebi que há alimentos inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios, e comecei a fazer uma alimentação mesmo muito, muito restrita. Eu já não consumia lácteos porque eu tenho mesmo intolerância à proteína do leite, e já não consumia lácteos, mas depois tentei fazer ali uma restrição de glúten, carnes vermelhas, processados, açúcares, basicamente é isso. E assim de repente quando a gente diz isto, pensa-se logo, então não podemos comer nada, pronto. E descobri um mundo novo de alimentos. Eu não conhecia quinoa, eu não conhecia bulgur, eu não conhecia trigo sarraceno, eu não conhecia uma data de coisas, não é? Eu nunca tinha feito um chá de gengibre, sei lá, coisas para mim hoje são rotina, não é? Eu na altura eu não conhecia, pronto, isto é em 2014, não foi assim há tanto tempo, né? Mas para mim não conhecia nada desses alimentos, não faziam parte do meu dia a dia, não faziam parte da minha rotina e acabaram por entrar na minha rotina. E a verdade é que eu notei, fazia a pílula contínua, mas eu sentia-me bem. Mantinha algumas dores nas relações sexuais, isso mantinha, mas de resto conseguia controlar os sintomas com a pílula e com a alimentação. Quando fugia às vezes assim um bocadinho à alimentação, notava logo que havia ali crise, principalmente na parte intestinal, era matemático, pronto. Depois, 2 anos depois... Uma boa bússola, não é? Para tomares conta Era, de ti. sim. 2 anos depois, eu mantive o acompanhamento, pronto, mesmo depois da gravidez e mesmo tendo os sintomas controlados, digamos assim, mantive o acompanhamento e 2 anos depois chegámos à conclusão que eu tinha que partir para a nova cirurgia, porque a endometriose estava muito já espalhada, o tumor do septo retrovaginal estava grande novamente e já tinha endometriose infiltrativa na parede do intestino, ou seja, já estava por dentro do intestino. E para além disso, percebemos que eu tinha feito um isquemocel na cicatriz da cesariana. É uma bolsinha de sangue que se forma normalmente nas cicatrizes das cesarianas.
que dá muito sangramento, também dá dor, etc. Eu não tinha esse sangramento porque fazia a pílula contínua e felizmente a mim, ao contrário de algumas mulheres que têm muitos spottings mesmo com a pílula contínua, eu não, eu conseguia suspender totalmente, não tinha perdas mesmo de sangue. Mas pronto, lá estava também o estomacel e tinha adenomiose muito espalhada no meu útero, estava feito em cacos, literalmente. E tinha ovário esquerdo cheio de endometriomas, trompa esquerda também cheia de aderências, lado esquerdo sempre muito condicionado. Nesta fase da minha vida, aquele sintoma que eu comecei a notar era que eu comecei a perder a mobilidade da perna esquerda em determinados momentos. Por exemplo, se eu andasse muito tempo com a minha filha ao colo, ou seja, esforço físico, eu começava a coxear. Eu acabava por nem me dar muito bem conta, mas era uma dor na zona do nervo ciático que me apanhava a perna e começava a coxear. Eu cheguei a ter, por exemplo, que parar o carro porque não conseguia fazer ponto de embreagem. Olha, desconhecia por completo que isso poderia influenciado. Sim. E assim, na altura eu associava isso a períodos de mais esforço físico, normalmente era sempre associado ao esforço físico, pronto. E porque depois eu parava, perna esticadinha, levantada, e passado talvez uma hora e meia, ficava bem. Ou seja, desinflamava e ficava bem. E então tive que fazer uma nova cirurgia. Estou aqui a ler que alguém diz que a mim também atacou a perna e te falam de lado direito e normalmente a endometriose, não me perguntes porquê, mas ataca mais o lado direito. Eu como sou do contra, a mim sempre me atacou mais o lado esquerdo, a sério. E eu não tinha endometriose no nervo ciático, mas aquilo que depois se verificou na cirurgia é que havia uma placa de aderências junto ao nervo ciático. Não estava mesmo colado, mas quando havia a inflamação devido ao esforço físico, essa placa inflamava mais e tocava, pressionava a zona do nervo ciático e então, pronto, perdia a mobilidade da perna. Nova cirurgia, isto com a minha filha com 2 anos e pronto, e aí por causa do estomacel, por causa de todo o quadro, iria perder sempre o ovário e a trompa esquerda, e decidimos que no meu caso seria melhor, por causa da adenomiose e também do estomacel, retirar o útero. E depois, nessa altura, li muito, pesquisei muito, eu estou aqui, eu vou lendo alguns comentários, e haveria a possibilidade de preservar o ovário direito. À partida, pronto, só saberia mesmo durante a cirurgia, mas à partida poderia ser possível preservar o ovário direito. Mas tendo em conta que a minha endometriose sempre foi tão agressiva e progrediu sempre tão, mesmo com a toma da pílula contínua, com estes cuidados todos da alimentação, progrediu sempre de forma tão rápida, optámos mesmo por uma esterectomia total com a retirada também dos 2 ovários, e pronto, e entrei em menopausa aos 32 anos. Uma decisão super difícil, não é? Imagino. Foi, principalmente porque nessa fase da minha vida, lá está, eu sentia minimamente bem, não é? Tirando a questão da perna e tirando algum desconforto nas relações, e eu digo tirando e não é coisa pouca, é muito, mas comparado com aquilo que eu já tinha passado, para mim eu conseguia relativizar e conseguia viver com aquelas dificuldades, não é? Apesar de serem bastantes e serem limitativas em algumas fases, mas para mim já era muito bom comparado com aquilo que eu já tinha estado, não é? E depois uma pessoa acaba por se habituar um bocadinho a estas questões, não é? Quando recupera qualquer coisa, depois fica sempre. É isso. É isso. E nessa fase, passado quando a minha filha tinha 2 anos, eu quando fui àquela consulta, a minha ideia era perguntar, então agora se calhar posso ir ao segundo.
E não, não dava mesmo já. Aí já não havia nada a fazer. E essa era a tua vontade quando pensaste em ter filhos, era ter mais. Sim, sempre foi mais do que um filho. Eu sou filha única e desde sempre disse que nunca queria que nunca queria ter só um filho. Mas a vida tem os seus planos, não é? A vida é assim, não é? A vida está-nos sempre a ensinar coisas, portanto, não nada a fazer contra isso. Mas olha, como tu disseste, quase no mesmo momento que nasceu, que soubeste da tua filha, também nasceu o projeto, não é? Sim, É sim, quase como outro bebê, não? a mulher Endo é o meu primeiro bebê e a Bianca é o segundo. Eu costumo dizer que é a primeira e a segunda filha, tenho mais do que uma filha, afinal. Costumo dizer isso. Sim, nasceu a mulher Endo. Eu já fazia o trabalho de sensibilização para a endometriose desde o dia em que tive aquela consulta em que tive o primeiro diagnóstico. Lá está, eu tinha dito há bocado que eu sempre tive blogs e sempre escrevi. E na altura criei um blog mesmo só para falar de endometriose. E todo o meu processo com o diagnóstico, todos os exames, a preparação dos exames, tudo isso, porque não havia nada, não se lia absolutamente nada sobre isso, ninguém falava sobre isso. O quão invasivo é fazer, por exemplo, um clister opaco, é um exame horroroso de se fazer. Um clister opaco, basicamente, tu tens que Uma fazer. ideia, tem que fazer uma limpeza grande, assim, Tens que fazer a limpeza toda do intestino e depois é-te injetado um líquido, que eu agora não me lembro que líquido é que é, mas é assim uma massa branca, pelo ânus, e está um médico ao teu lado e vai-te injetando aquilo pelo ânus enquanto está o outro a ir tirando radiografias ao intestino todo. E aquilo é horrível, porque aquilo dói horrores e depois tu estás sempre com a sensação que vais deitar aquilo tudo fora, né? Estás sempre com aquela urgência de ir à casa de banho, mas continuam-te a enfiar aquilo pelo rabiosca dentro, literalmente. E além de pronto, que sim, até super, nem é só o físico, não é? É sentir ali é uma. tudo, é super desconfortável. E depois ainda andei, depois desse exame, por exemplo, eu lembro-me que andei uma semana ainda com fezes brancas, ou seja, com aquela porcaria toda a sair ainda do intestino. E na altura isso para mim foi tudo novidade, porque não se falava, pronto, não se partilhava estas coisas, não é? A questão, por exemplo, das dores nas relações sexuais, ninguém fala disso, ou falava disso, sempre foi muito um tabu. E então, pronto, esse blog acabou por servir para partilhar um bocadinho todo este processo e depois fui conhecendo outras mulheres que iam comentando, não é? Que também tinham endometriose e depois passámos para um fórum, no tempo dos fóruns, E o projeto foi evoluindo. E foi evoluindo, assim, até que depois, em 2013, em dezembro de 2013, fundámos então a Mulher Enzo. E que bom. estou aqui a ler que alguém a dizer que diziam que não era normal. Fundámos então a Mulher Endo e efetivamente sim, é um projeto que agora já está a fazer já fez 8 anos, em dezembro, e que tem crescido bastante. Chegamos cada vez mais a mais mulheres, temos vários projetos dentro do projeto Associação, e temos ajudado muita mulher a obter o diagnóstico mais cedo e também a lidar um bocadinho melhor com isto do que é ter endometriose, porque depois no meu percurso e no percurso de todas as mulheres que estão comigo neste projeto, nós fomos descobrindo a nutrição efetiva para a endometriose. Descobri depois da minha segunda cirurgia, da segunda, salvo seja, da terceira, da esterectomia, que a fisioterapia do pavimento pélvico, porque depois dessa cirurgia eu perdi a sensibilidade na bexiga e deixei de conseguir fazer um esvaziamento completo da bexiga. E então depois tive que fazer fisioterapia
e consegui recuperar totalmente a função da minha bexiga. E, portanto, descobri também a fisioterapia de pavimento pélvico, começámos a falar sobre isso. Hoje em dia já muita gente fala sobre isso e há cada vez mais fisioterapeutas despertos para essa vantagem e a estudarem e informarem sobre os benefícios da fisioterapia. A psicologia, que também ajuda muito, porque é assim, eu contei aqui resumidamente 20 anos de vida, e psicologicamente é duro, é muito duro tudo isto. Antes, durante, no pós-esterectomia, por exemplo, porque tens que fazer um luto, não é? De toda uma vida que projetaste, que afinal já não vai ser bem assim e que tens que fazer esse luto, não é? Exatamente, tens que reaprender e reajustar, não é? E depois também, quando falamos de uma esterectomia que depois resulta em menopausa, porque quando é só retirada do útero, a mulher não entra logo em menopausa, não é? Porque os ovários continuam ativos, continua a haver o ciclo. Mas quando há esterectomia total, com a anexectomia bilateral, entramos em menopausa e todas as consequências que também a menopausa traz, não é? Osteoporose, tudo, afrontamentos, muitas mulheres têm afrontamentos, têm osteoporose, perda de líbido, secura vaginal, tudo isso. Lidar com muitos desses sintomas aos 32 anos também não foi fácil, não é? Apesar de ter sido uma cirurgia super consciente e super debatida com o meu médico, tudo muito, mas também foi preciso aprender a lidar com tudo isso e a arranjar ferramentas para ultrapassar tudo isso, não é? Portanto, eu costumo dizer que a psicologia ajuda muito, muito, muito a arrumar estas gavetinhas todas e a conseguir manter alguma sanidade mental no meio de tudo isto. E ensinar que não faz mal chorar, é muito importante nós chorarmos, fazermos os nossos lutos, revoltar-nos, porque faz parte de todo o processo, não é? Mas depois é preciso virar a página e é preciso seguir em frente e encontrar motivos para sorrir e para projetos, tudo. É preciso conseguir mesmo e é muito importante e às vezes só se consegue mesmo com a ajuda da psicoterapia. Outras pacientes precisam mesmo de psiquiatria, de medicação para conseguir lidar, porque entram mesmo em quadros depressivos e faz parte também, não há que ter, também sinto que ainda... Não é mau, nem menos bom ou menos válida, não é? Nada. Eu sinto que também há ainda muito esse pudor e esse não querer ir à psiquiatria porque é para malucos, não. Eu costumo dizer que é um ato de coragem recorrer a essas ajudas, porque o identificar que não temos que ser capazes de lidar com tudo sozinhas, de todo. E a endometriose não é só nossa, é do casal.